2 sacerdotes foram mortos dentro do tabernáculo, não por idolatria, não por rebelião, mas por adorarem do jeito errado. Isso aconteceu no deserto, logo após a consagração dos sacerdotes. E quando Deus estava estabelecendo padrões de santidade, eles eram filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. A família escolhida por Deus para servir no culto. Seus nomes eram Nadab e Abiú, jovens sacerdotes escolhidos para servir diante da presença de Deus. Todos sabiam. O tabernáculo não era uma rotina religiosa, era o lugar onde Deus ensinava temor. Uma das missões era manter o fogo do altar aceso. Mas ele não era um fogo comum, era santo. E só aquele fogo podia ser usado na adoração. Mas proximidade com coisas santas não garante reverência no coração. E apesar de conhecer as ordens, eles falharam. Um dia, eles não conduziram a adoração como Deus ordenou. E ofereceram o que ele não havia pedido. E entraram diante de Deus, como se a presença pudesse ser tratada do jeito deles. Entram com um fogo que não era do altar, mas um fogo estranho. A Bíblia não diz exatamente o que era fogo estranho, mas entendemos. Era fogo trazido de fora. E por um instante, tudo fica em silêncio. Até que o céu responde. Naquele momento, um fogo sai da presença do Senhor e os consome. Moisés e Arão entenderam. Aquilo não foi acaso. Foi irreverência diante do santo. E o Senhor fala por meio de Moisés a Arão: serei santificado nos que se chegarem a mim e glorificado diante do povo. Seus corpos são levados para fora do arraial e o lugar continua santo. Deus não muda. Mas por que Nadab e Abiú fizeram isso, se eles conheciam as ordens do Senhor? A Bíblia diz que, em seguida, Deus estabelece um estatuto perpétuo para os sacerdotes. Não bebereis vinho nem bebida forte quando entrardes na tenda, para distinguir o santo do profano, e não morrerdes. Por isso, muitos estudiosos entendem que Nadab e Abiú podem ter se embriagado antes de pecar diante de Deus. Essa história mostra: existe fogo santo e existe fogo estranho. Parecem iguais, mas não são. Fogo estranho é adoração sem obediência, sem temor diante de Deus.